A Bíblia diz em Jó, capítulo 9, de 1 a 35. Então Jó respondeu. O livro de Jó é um livro muito conhecido, fora até da Bíblia. O personagem Jó é muito citado, principalmente a paciência de Jó. É dito assim, paciência de Jó. Quem é Jó? Uns dizem que Jó existiu, outros dizem que Jó não existiu. Uns dizem que foi Moisés que escreveu essa história. Tem muitas teorias, mas como nós não estamos estudando Jó, eu vou deixar vocês na curiosidade. Nós estamos estudando o capítulo 9 do livro de Jó, porque foi destacado pelo meu pai. O que quer dizer Jó? Pesaroso, molestado, sofrido, atribulado, entristecido e objeto de hostilidade. Bom, isso nos dá uma ideia de que quando se falava Jó, esse significado, essa carga vinha junto. E aqui no primeiro versículo, Jó está respondendo. A quem ele está respondendo? Claro, sempre ele está abrindo o coração dele para Deus, mas ele tem interlocutores, que são os seus amigos, que muitas pessoas dizem que não são tão amigos assim. Não vamos entrar nesse mérito também. O que nós sabemos é que amigos nos fazem felizes, mas também nos entristecem. Amigos nos amam, nos protegem, mas também nos machucam, nos ferem. Então, eu não considero que eles não são amigos ou não foram amigos, porque a própria Bíblia diz que são amigos. Então, Jó está falando com seus amigos, respondendo aos seus amigos, diante da catástrofe, da calamidade que aconteceu com a sua vida. Mas nós vamos nos deter ao capítulo 9. Na verdade, sei que assim é, porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? Sim, essa primeira pergunta de Jó, ela é difícil de responder sem o Senhor Jesus, porque é verdade. Quem pode se dizer justo, justificado, sem o Senhor Jesus? A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundície. Trapo de imundícia é algo que não tem valor. Então, sim, diante de Deus, nos comparando com Deus, nós não somos justos. É só o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus que nos justifica. Mas a pergunta é uma pergunta reflexiva. Como pode um mortal ser justo diante de Deus? Nós poderíamos responder através do Senhor Jesus, através do Salvador, do sacrifício de Jesus. 3. Se quiser discutir com ele quem? Com Deus, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Quem de nós pode contender, discutir, questionar, argumentar com Deus? O primeiro vídeo do canal era sobre isso. É sobre isso, tu pode acessar, tu pode assistir. Esse vídeo é uma reflexão sobre Jó. Porque diante das catástrofes, tragédias e calamidades da vida, nós temos a tendência de querer saber onde está Deus,
Onde está Deus? Porque Ele não me cuida, porque Ele não me protege. Por que crianças nascem com câncer? Por que crianças sofrem aquela palavra, né? As pessoas questionam Deus quando se deparam com a maldade humana. Mas nunca tu vai ganhar de Deus. Tu pode discutir, contender, argumentar, fazer o que tu quiser. Deus é soberano. E Ele tem respostas. Mas Ele dá as respostas para quem Ele quer e quando Ele quer e se Ele quiser. E às vezes tu vai viver uma existência e não vai ter a resposta. 4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós temos visto ao longo da história homens e mulheres que zombaram, que ousaram desafiar a Deus. E o fim foi trágico. Quem é que teve paz? Quem é que teve alegria? Quem é que teve felicidade indo contra Deus? 5. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Aqui, Jó está falando da soberania de Deus, da onipotência de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, controlar a natureza, controlar a criação, dizer para o sol, hoje tu vai ficar quieto, aí tu fica tudo nublado. Ou chove cântaros. Hoje ele diz, o sol tu vai ficar até as 8h30, até as 20h30. E o sol fica, porque é Deus que criou o sol. Foi Deus quem criou o sol. Então ele tem o controle do sol. Ele tem o controle de tudo e de todos. E o ser humano muitas vezes não aceita isso e questiona a Deus. 8. Sozinho ele estendeu os céus e ainda sobre as costas do... Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Eu amo esse versículo porque o mar, para mim, é um dos maiores expoentes do poder, da soberania de Deus. De quem Deus é. O ser humano, ao longo da história, busca controlar, domar e usufruir do mar. Seja pela alimentação, seja nadando, seja os surfistas. Vocês já viram aquelas ondas gigantes que tem em Nazaré, em Portugal? É de nós ficarmos de queixo caído, seres humanos, no alto das ondas. Sim, sabemos de muitos, inúmeros que morreram. Mas a gente também sabe que Pedro andou sobre as águas, né? E também era no mar, e era numa tempestade, e tinha onda, e tinha vento. Então nós sabemos que o mar tem toda uma simbologia de quem é Deus. Porque se o mar tem este poder, é assustador, ao mesmo tempo é provedor, alimenta, é uma delícia, uma dádiva, uma bênção, é lindo. Isso é só um pouquinho de quem Deus é. O poder do mar, essas ondas gigantescas, é só um detalhe, é só uma porção de quem Deus é. Porque Deus criou o céu sozinho e anda sobre as costas do mar, nas ondas, no alto. E surfistas têm várias
experiências no mar e com a presença de Deus. E não só surfistas, marinheiros, capitães, comandantes, pessoas, pescadores, pessoas que vivem e convivem do mar, com o mar. E Apocalipse diz que o mar não vai mais existir. Não vai mais ser necessário. E tem gente que chora, tem gente que fica tentando interpretar essa palavra. Sabe por quê? Eu penso assim, o mar é só uma sombra. É só uma imagem, é só uma notícia, é só um flash de quem Deus é. Quando nós estivermos na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém, e a presença de Deus for o nosso sol, a nossa luz, o nosso mar, a nossa provisão, tudo que nós achamos maravilhoso, poderoso, majestoso, magnífico aqui nesta terra, não chega nem perto da glória de Deus. 9. Ele fez a Ursa Maior e o Órion, os 7 estrelas e as constelações do sul. Mais uma vez, se a gente pensar em constelação, Ursa Maior, Ursa Menor, Órion, os nomes das estrelas, meteoros, o Sol, o próprio Sol, a Lua, as estrelas, planetas, tudo isso, o universo, é só um pouco, uma parcela de quem Deus é. O universo é gigantesco. As constelações, o ser humano se debruça por décadas, séculos, milênios para estudar as constelações e o universo. A astronomia. E claro, temos o outro lado, o pecado. Ó, presta atenção. A astronomia é a ciência que estuda tudo isso que eu falei, o céu dos céus, né, o universo. Mas existe uma mentira, um espírito de engano, uma teoria chamada astrologia, que influencia as pessoas desde os primórdios e até hoje. Tem pessoa que não é amigo desse porque não combina. Não casa com aquele porque não combina. Ah, não se dá bem com o pai porque não combina, por causa da astrologia. Divide a humanidade em 12 grupos, né? E depois em subgrupos, para justificar que uma pessoa é assim e outra pessoa é assado. E isso é reprovado. Reprovável pela palavra de Deus. A Bíblia diz que não se pode consultar nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada. Só Deus. Só Deus. Então, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele criou tudo isso que nós já achamos o máximo. E o ser humano não entende. Então o que ele faz? Ele cultua, ele adora, ele coloca aquilo num pedestal, se torna um ídolo. E é isso que a gente tem visto. Pessoas que destroem a sua vida por causa do sol, da lua, das estrelas, das constelações, da Ursa Maior, da Ursa Menor, Órion e todos os outros nomes que o próprio ser humano deu. Então, de novo, o universo é maravilhoso. Ele revela, ele manifesta, ele mostra o poder de Deus. Mas ele não é para ser adorado, nem obedecido, nem seguido. Eles são todos criados por Deus. Tudo. O céu dos céus. Nós sabemos que os anjos, os seres angelicais, eles amam a Deus, louvam a Deus, adoram a Deus, estão sempre na presença de Deus, repetindo, santo, 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 reconhecendo o poder desse Deus. E esse seria o céu dos céus, né?
Mas nós sabemos que o ser humano se encanta, se fascina, se maravilha com o universo. Mas, de novo, o universo é só uma notícia de quem Deus é. 10. Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se pode enumerar. Deus faz grandes coisas e todas as obras de Deus revelam um pouco do seu caráter, de quem Ele é, da sua personalidade, dos seus atributos. Por isso que estar atento à natureza, à criação, ao universo, a tudo isso, nos permite conhecer um pouco do Deus Criador. 11. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Aqui Jó está falando da onipresença de Deus, de que Deus é invisível, Deus é espírito. Então, quando a gente se conecta com a natureza, a gente percebe que Deus criou, que há um design inteligente por trás daquilo. Seria uma materialização de quem Deus é. Mas o Deus que nós seguimos, o Deus soberano, onipresente, onisciente e onipotente, ele é um Deus espírito. E ele é invisível, imortal, eterno. E ele está em todo lugar, ele é onipresente. Ele se revela, se expressa, se manifesta através da criação. A criação geme, porque ela foi contida. Tem vídeo no canal sobre isso. Até um vídeo em que eu falo sobre a minha gatinha, a Kika. Porque quando nós convivemos com os animais, a gente aprende tantas coisas, tantas coisas. E eu vejo que Deus quer e quis nos ensinar com a criação. E infelizmente o ser humano virou as costas até para a criação, até para a natureza, até para os animais. Só busca o prazer e o dinheiro. E perde de conhecer esse Deus, porque esse Deus é revelado através da criação. 12. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, o que estás fazendo? Deus não revogará sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Aqui, de novo, está falando que Deus é terrível, que Deus é temível, que Deus é grandioso. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Não tem como. Não tem como. O finito querer entender o infinito, o mortal querer dar conta do imortal. O humano querer entender o eterno. Não tem como. 15. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Olha que lindo isso que Jó fala. Jó era justo, era temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, mas ele, diante de Deus, ele se humilha e reconhece que ele não era justo. Quem é justo? O justo juiz. Quem é justo? A justiça de Deus se fez só em Jesus. Só em Jesus há justiça. Em nós não há justiça. Só somos justos e justificados por causa do Senhor Jesus. Porque o sacrifício de Jesus na cruz aplacou a ira de Deus. Satisfez. Deus aceitou. Deus aprovou. Deus recebeu o sacrifício de Jesus. Por isso nós somos justos. Por isso nós nos tornamos justos e justificados. 16. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse,
nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Aqui ele está dizendo o quê? Que a gente não muda a vontade de Deus. Na verdade, Deus muda o nosso coração para que nós o busquemos e para que nós busquemos a sua vontade. Nós nos agradamos de Deus, nós amamos a Deus, nós oramos a Deus, mas nós não temos o poder de mudar o nosso Deus. Não somos nós. É Deus, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, que Ele nos atende, que Ele se inclina, que Ele demonstra o seu amor. Mas Deus não é um empregado, um garçom, um funcionário a quem nós podemos dar ordens e exigir ou determinar qualquer coisa. Quem somos nós? E no caso dele, é específico por causa também de toda a dor que ele estava passando. Então, como que tu faz Deus fazer a tua vontade? Não, é tu que busca Deus e quer fazer a vontade dele. 17. Por que me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas? Não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá, quem pode me intimar? Aqui é tipo assim, tu não pode medir forças com Deus. Tu não pode. Tu sempre vai perder. O ser humano, a gente vê cada história de seres humanos que querem romper, quebrar, ultrapassar as barreiras. E sabe o que eles conseguem? A morte. Conseguem encarar e encontrar a morte. De Deus não se zomba. Aqui também ele fala da dor. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos no meio de uma tempestade, de um furacão, de uma tragédia familiar, pessoal, ou mesmo um fenômeno da natureza, uma situação assim, a gente só quer que Deus nos socorra, a gente só quer que Deus ouça a nossa oração. Mas isso não depende da nossa força, não depende do nosso poder de convencimento, não depende de nada que seja humano. Depende de Deus inclinar-se, de Deus ter misericórdia e de Deus querer fazer o que está sendo pedido para ele. 20. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Aqui é importante. Não vivemos em pecado. Jó não vivia em pecado, mas era pecador. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós não temos prazer no pecado. Nós não escolhemos pecar todos os dias, toda hora. Nós não estamos afundados no pecado. Mas continuamos pecadores. Nós somos pecadores. Por mais que tu obedeça os 9 mandamentos, em um tu cai. Tu obedece 8, em 2 tu cai. Então ele está dizendo, por mais que ele faça correto, que seja honesto, que seja justo, que seja íntegro, que seja um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, peca com a boca, peca com os olhos, julga errado, interpreta mal, fala mal, sente mal, pensa mal. Então, não vivemos no pecado, mas somos pecadores. 21. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Paulo disse, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu faço mal. O mal que eu odeio, que eu sei que é errado, que me entristece, eu faço. E o bem que eu quero, que eu oro, que eu peço para Deus para eu fazer, eu não faço. Por quê? Porque nós somos humanos, pecadores, e a nossa essência é assim. Com o ser humano está o errar. E Deus é perfeito. E Ele nos perdoa. E todo dia Ele nos ensina. E nós vimos na história de Davi,
A graça de Deus se manifesta em nós não errarmos os mesmos erros, em nós não repetirmos os mesmos pecados. Porque se nós repetirmos os mesmos pecados, sabe o que a gente está fazendo? Vivendo no pecado, amarrado ao pecado. Como eu disse, quando a gente peca, a gente precisa de perdão. Quando a gente vive no pecado, a gente precisa de libertação. Significa o quê? Que o diabo, o demônio, Satanás, a serpente, o mentiroso, o enganador, já te amarrou. Por isso que a gente fala libertação. Tu tá preso, tá amarrado naquele pecado ou naqueles pecados. Então, é totalmente diferente da história de Jó. Jó era íntegro, era justo, era correto, mas era pecador. Assim como Paulo, que era um exemplo. O que acontece? O bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu odeio, que me envergonha, que me entristece, eu cometo, eu faço. Somos assim. O que a gente tem que fazer? Correr pro Pai, pedir perdão, lavar as vestes, deixar as vestes brancas novamente o mais rápido possível. 22. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tantos íntegros como os perversos. Aqui vem o dodói de Jó. Por que o dodói eu falo assim? Porque dói muito quando tu pensa que tu tá fazendo tudo certo e vem uma flecha certeira para te acertar. Tem até um livro chamado Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Tem vídeo no canal, 2 vídeos sobre o Salmo 73, Salmo de Asaf. Quando tu olha na tua volta e tu vê o ímpio prosperar, tu vê o perverso prosperar, e aí tu olha pro justo e ele tá doente, e ele tá viúvo, ou ela tá viúva, perdeu o filho, tá com uma doença incurável, teve uma falência, caiu uma árvore em cima da casa dele, eu não sei, tu fica botando na balança e tu diz, onde é que tá Deus? Por que Deus não me cuidou? Por que Deus não me protegeu? Por que veio essa maldição, essa calamidade, essa dor, essa tragédia? E aí tu olha pro lado e vê o ímpio prosperar. Isso dói muito e revolta. Tu fica indignado. O próprio Senhor Jesus é uma prova. Ele foi vítima. Ele era inocente. Ele foi réu, ele foi traído, ele foi açoitado, torturado, morto de uma forma inocente. Ele estava entre 2 pecadores, 2 ladrões, 2 homens maus, e ele não tinha pecado nenhum. Então, quando nós sofremos injustamente, nós devemos pensar, o Senhor Jesus passou por isso. E o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos perdoar quem nos ofende, nos magoa, nos faz mal. Mas principalmente e especialmente, confiar em Deus. Acreditar no amor de Deus. Por mais que as circunstâncias às vezes nos levem a pensar, mas que amor é esse que dói tanto? Que amor é esse que nos fere? Que amor é esse que deixa eu numa situação dessa? É isso que Jó está perguntando. 23. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem será? E quem seria ou quem será? Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Aqui ele está dizendo assim, ó, eu tô sofrendo, e tu, no caso Deus, tu tá olhando e tá te rindo. Ou tu vira as costas, tu não permite que eu seja poupado, que eu seja curado, que eu seja salvo, que eu seja abençoado, que eu veja felicidade.
é um desapontamento, é uma decepção, é uma frustração, é uma incapacidade, uma incompreensão diante do sofrimento. É como se Deus tivesse cruzado os braços ou virado as costas. 27. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Aqui é como se Jó estivesse dizendo assim, eu vou engolir o choro. Eu vou fazer um esforço pessoal para superar a minha dor. Essa frustração, essa decepção. Eu vou seguir em frente. Mas eu sei que Deus não me cuidou. Eu sei que Deus não me guardou. Eu sei que Deus virou as costas. Eu sei que Deus cruzou os braços. Eu sei que o ímpio tá melhor que eu. Eu sei que o homem mau e perverso está prosperando e está feliz. Então, ele está colocando a sua dor, a sua amargura, a sua queixa, a sua ferida aberta diante de Deus. 28. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado. Por que, pois, trabalho em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário eu não estaria em mim. Aqui me lembra até como Davi dizia para Deus, que Deus não me repreende na tua ira, não me castiga no teu furor. Ou eu prefiro cair nas mãos do inimigo do que nas mãos do Deus vivo. Quer dizer, quando tu tá apavorado com o que Deus está permitindo acontecer na tua vida. E Jó estava no limite do limite. O livro de Jó nos mostra um sofrimento exacerbado, exagerado, algo muito pesado. E o que nos chama atenção aqui? Que ele diz, quem que vai me defender? Como que eu vou conseguir chegar diante de Deus de igual para igual? Olha as perguntas. Eu tenho dito para vocês que tudo na Bíblia aponta para o Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. O que Jó está dizendo aqui? Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um advogado, eu preciso de um juiz, eu preciso de alguém que defenda a minha causa, porque como que eu vou chegar diante desse Deus poderoso, justo, santo? Ele vai me destruir, ele vai me consumir. E sim, a santidade de Deus nos consome. Nós estamos estudando quantos foram irreverentes, inconsequentes, não tiveram temor e morreram, sucumbiram. Então, o que fica para nós hoje? Que nós precisamos de um Salvador, que Jó precisava de um Salvador. Porque por mais justiça que nós venhamos a praticar, por mais honestos, íntegros e corretos que nós venhamos a ser, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus sem Jesus. Nós não vamos satisfazer a justiça, a santidade de Deus sem o Senhor Jesus. Precisamos de um Salvador. Precisamos de Jesus. O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo maravilhoso? O livro todo é maravilhoso. Eu, na minha questão pessoal, eu li Jó de ponta a ponta, livro sobre Jó, porque eu também queria entender muitas coisas. Mas o que a gente aprende hoje com esse capítulo 9? Que Jó reconhece o poder, a sabedoria, a autoridade e a soberania de Deus, a força do Deus Todo-Poderoso. Mas ele fica perplexo, chocado, atônito diante da justiça de Deus, diante da justiça divina, diante da santidade de Deus. Pois ele conclui que mesmo que ele seja íntegro, correto, ele nunca vai ser
perdoado, aprovado, tido como inocente perante Deus. Só em Jesus alcançamos o perdão, a salvação.